Graça e paz, queridos amados irmãos e amigos, pastor Márcio Bonifácio. Estou muito feliz hoje por estar aqui sendo porta-voz de Deus para trazer um assunto tão relevante, a importância da fé na vida do servo, da serva de Deus. Por que tem tantas pessoas que têm uma fé estéril, sem frutos? E hoje nós estaremos aqui trazendo à luz da Bíblia como ter uma fé vitoriosa, uma fé que possa trazer transformação de vida. Está no texto aqui, no livro de 2 Pedro, capítulo 1, versículo 5. Nós estaremos aqui à luz da Bíblia, trazendo um pouco de esclarecimento, porque a palavra de Deus disse que meu povo está perecendo por falta de conhecimento. Então eu quero ser boca de Deus para trazer à luz da Bíblia esse entendimento neste momento, amém? Livro de 2 Pedro, capítulo 1, verso 5, ele traz uma explicação muito profunda e coerente relacionada à fé. A importância de você ter uma fé vitoriosa, ela tem que ter essas características, eu cortarei trazendo à luz da Bíblia aqui hoje. Veja bem, olha só, diz assim, verso 5, e vós também, pondo nisso mesmo toda diligência, acrescentai em vossa fé virtude. Então aqui o apóstolo Pedro, ele entendeu que uma fé, para ser uma fé vitoriosa, para que venha a ter grande conquista, ela tem que ser acrescentar. Ele pediu para nós colocarmos toda a diligência. Então, para você botar uma atenção especial, para você ter uma fé vitoriosa, você deve acrescentar na tua fé a palavra virtude. Pastor, o que vem a ser virtude? Lembra que a Bíblia relata que tinha uma mulher que tinha um fluxo de sangue há 12 anos. Alguém falou para ela que Jesus ressuscita os mortos, abre vista do cego, multiplica os pães. E ela se encheu de tal maneira de fé que ela saiu determinada em tocar na orla de Jesus. Porém, quando ela tocou em Jesus, a Bíblia relata que dele saiu virtude. A palavra virtude no original representa poder, o ploia, poder liberado por alguém que está cheio de fé. Então Jesus é essa pessoa que estava totalmente com uma fé poderosíssima. E quando aquela mulher tocou em Jesus, são virtude. Então você que está me ouvindo hoje, se você deseja ter uma fé vencedora, você deve acrescentar na tua fé virtude, autoridade. Como assim, pastor? Livro de Efésios, capítulo 6, versículo 10, diz assim: demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor na força do seu poder. Como nós devemos ter poder diante da circunstância? O poder é consequência de vida, de oração, de entrega. Disse que quem pouco ora tem pouco poder, quem muito ora tem muito poder, quem não ora não tem poder nenhum. Lembrando que Deus não faz exceção de pessoa, Ele deu a mesma porção de fé para todos. Ele não faz exceção. Agora, um tem mais manifestação sobrenatural, porque a fé, ela tem um acréscimo de poder, autoridade que é produzida por uma vida de oração. Então, se você que está me ouvindo, se você não quer ter uma fé estéril, acrescenta na tua fé oração, que isso vai gerar uma fé com virtude. Amém? E ele diz mais aqui, para você ter uma fé vitoriosa, você tem que acrescentar também virtude e a ciência. Quando nós olhamos no original, a palavra ciência representa conhecimento. No original, quando você estuda conhecimento, você vai entender que o conhecimento representa a luz. Quem tem conhecimento tem luz, tem entendimento. Então, quando você tem uma fé com conhecimento, faz toda a diferença, irmão. Como assim, pastor? Veja bem, Romanos capítulo 14, verso 17, diz o quê?
A fé vem por ouvir a palavra de Deus. Em outras palavras, por ler, por estudar, por aprofundar na palavra de Deus. Quando você busca conhecimento por intermédio de livros, mentores, quando você tem uma clareza da palavra de Deus, das promessas de Deus, a tua fé se torna grande, irmãos. Exemplo disso. Se você está passando por problema de enfermidade, Isaías capítulo 53 diz o quê? Quem deu crédito à nossa pregação, quem manifestou o braço do Senhor, foi subindo como renovo perante a terra seca. Não tinha formosura, era indigno, rejeitado. Porém, ele tomou sobre si as nossas dores, nossa enfermidade, e carregou pelo madeiro e pela sua pisadura nós fomos sarados. Então, quando você tem uma fé, que você tem uma base na Bíblia Sagrada, a tua fé cresce. Conhecimento. Quando você entende que Deus tem promessa de cura divina, a sua fé tem outro nível espiritual. Então, nós estamos produzindo esse vídeo porque algumas pessoas têm uma fé estéril, uma fé literalmente morta. Então, para você ter uma fé vitoriosa, uma fé que vai produzir grande conquista na tua vida, primeiro ela tem que ter acrescentado nela virtude, poder, segundo ciência, conhecimento, luz. Amém? Bem, para sua fé ser mais vitoriosa ainda, aqui no livro de 2 Pedro, capítulo 1, verso 6, devemos ter na nossa fé temperança, irmãos. Olha só que coisa tremenda. Quando você tem uma fé com temperança, que maravilha, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Irmãos, a fé temperança é fé equilibrada. O que eu entendo com isso? Quando uma pessoa tem temperança, ela passa no meio da tempestade, ela sabe, entende inteiramente que Deus, ele vai entrar com providência, que ela está vivendo um período de dificuldade, mas amanhã Deus vai mudar tudo o cenário. A temperança é o equilíbrio que ela é produzida com conhecimento, irmãos. Temperança é equilíbrio. Então tem que ter uma fé que tem equilíbrio. Não adianta eu dizer que tenho fé, mas quando a calamidade bate na minha porta, eu entro em desespero, não consigo dormir à noite. Muitas das vezes você entra na presença de Jesus, por intermédio da igreja, nos cultos, e muitas das vezes o pastor libera uma palavra de vitória, mas ele chega em casa, ele esquece de tudo que foi liberado para ele. Então ele não toma posse da promessa de Deus. Ter temperança, ter equilíbrio, irmãos. Quando você tem uma fé viva, você não entra em desespero, porque aqueles que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Assim como estou um monte em volta de Jerusalém, assim está o Senhor em volta do teu povo. Então eu estou pedindo para você ter temperança na tua fé. Se você já tem fé, agora se você acrescentar virtude, que é poder, vem por meio da oração, conhecimento, vem por meio de meditação, com livro de autoajuda, com mentores, e você lendo, estudando a palavra de Deus, a tua fé vai ser poderosíssima. E eu vejo também, além da temperança, nós devemos ter uma fé, a paciência. A paciência é fundamental. Se você tem fé, você tem que aprender a ser paciente. Tiago diz, tem motivo de ter alegria por passar por tribulação, porque ela produz em vós temperança e paciência. Então, quando nós passamos por muitas guerras, muitas batalhas, vem um equilíbrio, você consegue ser paciente. Não adianta eu dizer que eu tenho fé, mas a ansiedade me consome. Eu não consigo esperar em Deus. Então, se você tem fé, você tem que ter na tua vida a
paciência. O que é isso, pastor? Quantas pessoas estão esperando em Deus ainda? As coisas não aconteceram, a porta não se abriu. Essa pessoa está frustrada na fé. E muitas das vezes ela fica até aborrecida com o profeta, porque o profeta já abriu a boca para falar que Deus ia conceder isso, aquilo, a Beltrano, a Cicrano. Primeiro estágio, ela espera com paciência. Segundo estágio, ela já fica ansiosa. Terceiro estágio da espera, já começa a ficar triste, irritada com o profeta, não quer saber de ouvir revelação nenhuma, porque aquele profeta de Baal entra no estágio terrível. Então a fé que tem paciência é você que está esperando em Deus, é você se voltar para Deus no meio daquela circunstância e situação, você se voltar para Deus porque você tem paciência. Ora, Massuri canta a paz. Que coisa tremenda, irmãos, quando uma pessoa é paciente. Salmo 40. Clamei ao Senhor, Ele ouviu o meu clamor, inclinou para mim. Deus inclinou quando Ele ouviu o meu clamor. Tirou meus pés do charco de lodo, firmou meus pés sobre a rocha. Então Ele esperou e Deus inclinou para Ele e concedeu. Você que está esperando em Deus, escuta o que eu vou dizer para você. Isaías capítulo 55, versículo 8 disse: o meu caminho é mais alto do que o vosso, meus pensamentos. A palavra que sai da minha boca não volta vazia. Assim como a chuva que desce do céu, a neve, para regar a terra, para o semeador produzir a tua semente, assim é a minha palavra. Aquilo que saiu da boca do profeta, que foi direcionado por Deus, há de se cumprir na tua vida, querendo Satanás sim ou não. Se foi Deus que falou para você, Jó capítulo 42, versículo 2, eu sei que tudo pode, que nenhum dos seus pensamentos pode ser impedido. Nada nessa terra que é presente, que está por vir, pode impedir que Deus liberou para você. Fica firme no Senhor, seja paciente que Deus vai te honrar você. Há um memorial diante do trono de Deus, que tudo aquilo que Deus liberou em teu favor está guardado para o tempo, a hora específica que Deus vai te honrar. Quando chega o tempo de Deus, os anjos do céu batem na tua porta para chegar com a providência, a tua promessa, e Deus vai te dar vitalidade para você desfrutar da promessa no nome de Jesus. Nós estamos trazendo a luz da Bíblia porque tem tantas pessoas que têm uma fé estéril, uma fé sem obra, sem fruto. Então aqui está dizendo como uma fé, ela tem que ser viva, ela tem que ter virtude, poder, conhecimento, tem que ter temperança e tem que ter paciência. A ansiedade é inimigo da promessa de Deus. Seja paciente que Deus vai te honrar. E uma fé vitoriosa, ela tem que também ter piedade, irmãos. O que é piedade? A palavra piedade, ela tem as mesmas qualificações da palavra compaixão. Quando você tem uma fé, você se compadece para as pessoas que estão sofrendo. Amém? Eu costumo dizer nos Salmos que diz que aquele que tampa o clamor, teus ouvidos para o clamor do pobre, quando ele clamar, não será ouvido. Então, se eu tenho uma fé viva, eu não posso virar as costas para aqueles que estão desamparados. Eu tenho que socorrer, irmãos. Não adianta eu falar que eu tenho fé, mas não tenho obra. Então, aqui está dizendo que tem que ter piedade. Piedade é você ser boca de Deus na terra. Piedade é você se compadecer de quem está perecendo. Então, se eu quero ter uma fé vitoriosa, que vai fazer toda a diferença, ela tem que ter essas virtudes. E aqui está dizendo também que a fé que agrada aos céus, piedade e amor fraternal. Irmãos, aqui Pedro está dizendo aqui que a fé tem que ter o amor fraternal. Lembra em 1 Coríntios capítulo 13? Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor, nada disso aproveitaria. Ainda que eu tivesse a fé tamanho para transportar o monte. Então Deus está nos orientando. Não adianta eu dizer que eu tenho fé.
mas eu não tenho amor para com o próximo. Amor fraternal, um amor de convivência dentro da casa do Senhor, das pessoas que te rodeiam. É o amor que manifesta com a convivência entre pessoas, irmãos. Existem 4 tipos de amor aqui na nossa linguagem, mas aqui está dizendo amor fraternal. E a fé que realmente agrada a Deus, ela tem que ter essa virtude aqui, caridade. O que é caridade? Caridade, irmãos, é você se compadecer e socorrer. Amém? Uma fé aplausível. Não adianta dizer que eu tenho fé, mas eu sou orgulhoso, não ajudo ninguém. Sabia que uma das melhores formas das pessoas saírem da depressão, sair de uma vida sem brilho, é quando uma pessoa ela se compadece do próximo. Quando você é tocado pelo Espírito Santo de Deus e socorrer alguém, já foram comprovados cientificamente que quando alguém ele faz o bem para o próximo, o hormônio que é liberado no corpo dele é o mesmo hormônio que uma mulher ela libera quando dá à luz a um filho, que é um hormônio que produz um amor tão grande que ela tem um amor incondicional para o seu filho. Porque quando você faz o bem, não importa quem, vai produzir essa sensação de prazer. De repente você que está com depressão, que está angustiado, começa a fazer obra social, socorre, faça caridade. Isso vai produzir um bem tão grande para você que vai produzir, vai liberar aquela dopamina que é a alegria produzida por boas obras. Amém? E aqui também, olha só, estou encerrando aqui. Porque se vós houver abundância destas coisas, não vos deixarei ocioso e nem estéril no conhecimento de Jesus Cristo. Então, se você tiver essas virtudes que eu falei, ciência, conhecimento, temperança, amor, piedade, amor fraternal, e quando você tem essa virtude, junto com a sua fé, olha o que Deus diz. Porque se houver abundância destas coisas, não deixarei ocioso e estéril no conhecimento de Jesus Cristo. Porque aquele que não há essas coisas é cego, nada vendo de longe, havendo esquecido a purificação do seu antigo pecado. Então aqui a Bíblia condena, se você não tiver essas virtudes coligadas com a sua fé, você será um estéril no mundo espiritual. Então você que está me ouvindo hoje, você quer ter uma fé que venha fazer a diferença no mundo a qual nós temos vivido, medita nesta palavra, irmãos. Porque, olha, a nossa vitória é a nossa fé que vence o mundo. Choro não move a mão de Deus, pirraça não move a mão de Deus, desespero não move a mão de Deus, mas o que move a mão de Deus é uma pessoa cheia de fé. Que Deus possa acrescentar mais conhecimento, mais fé, para que você venha a ser um instrumento de justiça nesse mundo tenebroso. Amém? Quero dizer para você, se você pôde estar conectado conosco até no fim desse áudio, compartilhe esse vídeo, se inscreva no nosso canal, faça comentário, que Deus edifique a tua vida, que você venha crescer cada dia mais na fé. Em nome de Jesus, a paz do Senhor Jesus.